Hoje, em praticamente todas as igrejas do Brasil, vemos bancos ou, em alguns casos, cadeiras para acomodar os fiéis durante as orações e celebrações eucarísticas. No entanto, seu uso é um hábito relativamente recente e, embora muito difundido entre os católicos romanos, não teve origem no catolicismo. Desde a igreja primitiva e por muitos séculos, os templos não tinham assentos e a assembleia permanecia em pé durante a Santa Missa. No período medieval, o altar ficava no centro da igreja e no momento da homilia, os fiéis se aproximavam do púlpito para ouvir o sacerdote. Como ainda acontece nas igrejas ortodoxas, a liturgia previa a movimentação de todos durante a missa, inclusive do celebrante. Havia tantos movimentos durante a missa que ninguém, nem mesmo o padre, tinha a oportunidade de se sentar. Os bancos eram praticamente inexistentes até a Reforma Protestante. A Reforma Protestante ocorrida no século XVI trouxe uma mudança de postura. Na Igreja Protestante, o foco não estava nos movimentos litúrgicos, mas no sermão dado pelo pregador. A interpretação da Bíblia pelo pastor local era o centro das liturgias, o que gerou longos discursos no púlpito. Assim, a necessidade de acomodar a assembleia passou a ser imperiosa, e os bancos começaram a ser inseridos aos poucos nas igrejas. Os bancos foram introduzidos gradualmente ao longo do tempo e se tornaram especialmente populares nas igrejas inglesas. Devido à natureza cara, indivíduos e famílias compravam esses assentos e os guardavam com seus nomes. Em alguns casos, eles até construíam caixas de bancos para protegê-los, trancando-o para que ninguém mais pudesse usá-los. Infelizmente, surgiram várias batalhas, uma vez que as pessoas consideravam seus lugares como propriedade pessoal. Mais tarde, mesmo quando as igrejas já podiam pagar a instalação de assentos, elas ainda dependiam dos paroquianos para obter renda adicional e começaram a alugar bancos. Esta prática foi levada da Inglaterra para os Estados Unidos e adotada pela Igreja Católica. Os aluguéis foram até mesmo autorizados pelo Terceiro Concílio de Baltimore, como um tipo de arrecadação de fundos. Ao mesmo tempo, os bancos não foram facilmente adotados pelos cristãos bizantinos ou ortodoxos. As igrejas orientais dizem sobre os bancos que eles incentivam os leigos a permanecer em seus lugares, a observar passivamente o que está acontecendo na frente, onde o clero executa a liturgia. Os bancos proclamam e ensinam que a religião e a espiritualidade são um trabalho do sacerdote, a quem pagamos um salário, para que eles sejam religiosos por nós. Os bancos de igreja têm o mesmo propósito que os assentos dos cinemas e das arquibancadas de estádios. Nós nos sentamos neles para vermos profissionais, o clero e os servos de altar, profissionalmente treinados, enquanto o coro também profissionalmente treinado canta para o nosso entretenimento. Mas muitos podem questionar, dizendo que essa norma nas igrejas orientais é muito rígida. Onde ficam então aqueles que não podem ficar em pé por motivo de doença ou outra situação? Nessas igrejas existem algumas poucas cadeiras laterais para que idosos, gestantes e aqueles que precisarem possam sentar-se. Na igreja, nada é por acaso. O manter-se firmemente em pé possui um sentido de resurrecto ou ressurreto, que do latim quer dizer erguer-se de novo. O estar de pé traz ao coração do cristão a militância, a qual é convocado pelo próprio Cristo Deus neste mundo. A igreja é uma arena e o cristão é o soldado, o guerreiro, o gladiador. O primeiro inimigo é o interior do homem, é si mesmo, e os outros inimigos são o mundo e os demônios. Portanto, o estar em pé durante os serviços de adoração e a divina liturgia não é uma economia financeira para as paróquias, mas uma ascese, um exercício espiritual que gera um movimento sinérgico na alma em direção ao Deus doador da vida. Os santos padres nos ensinaram que a Santa Igreja é uma barca, a barca de Cristo,
onde ele mesmo é o capitão e nós somos seus tripulantes. O destino desta barca é o reino definitivo, e o mar são as intempéries e provações deste mundo. Nas embarcações antigas, nas antigas naus, os tripulantes estavam sempre em pé e ao trabalho. Assim, os tripulantes da Santa Barca de Cristo, a Igreja, trabalham em pé, como vai dizer São Paulo à carta de Filipenses. Trabalhai pela tua salvação, com temor e tremor. Os cristãos da Igreja Oriental celebram a divina liturgia em pé porque devem estar prontos para a batalha, a qual são convocados pelo próprio Cristo. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. A vida do cristão é uma batalha constante. É por isso que o diácono sempre convoca. Estejamos atentos, e para estar atento é necessário estar de pé para a próxima ação de defesa ou ataque. A igreja é a arena e os cristãos são os guerreiros. Resumindo tudo, os bancos são uma invenção recente na história da Igreja e uma tradição adotada da Reforma Protestante para livrar os fiéis da necessidade de se manterem em pé durante uma homilia. Em muitos casos, é uma invenção bem-vinda aos paroquianos, especialmente para homilias mais longas. No entanto, não é aceita por todos os cristãos, cujo uso continua a ser debatido em certas igrejas.